Sejam muito bem-vindos! Estamos aqui de volta em mais um vídeo do Pode Falando, nessa leva de vídeos. Estou sem minha câmera, acabou a bateria, mas vocês vão ver os lindos rostos desses rapazes que estão aqui comigo nessa gravação. Paulo Lira e Reinaldo Júnior, Juninho. Desculpa, gente. Estão aí para aparecer. Vai só aparecer uma imagem minha sorrindo aí em algum lugar. Mas é isso. Sacanagem. Sejam muito bem-vindos de novo. Hoje vamos discutir sobre uma pauta que eu queria falar há muito tempo. E que, como já passou aí uns 2 anos? 1 ano, né? Ou 2 anos? Já passou 2 anos, já. Passaram-se 2 anos já e já deu o que falar essa pauta em muitos lugares. E aí eu queria ver se envelheceu bem, se envelheceu mal, o que aconteceu. Que é sobre o final de Game of Thrones, meus caros amigos. Pam, pam, pam. O que vocês acharam do final de Game of Thrones? Fez sentido, não fez? Qual a opinião de vocês? Cara, que eu queria saber há muito tempo. Isso é interessante porque um dia desses eu tava conversando com uma amiga minha sobre esse final, porque ela tava reassistindo a série. Aí ela chegou na 7ª temporada recentemente. E a gente tava falando, a série tava caminhando até um certo momento e tudo mais, e até o momento que virou uma fanfic, né? E é interessante, cara, porque tem muitos pontos ali que parecia que a produção da série não só, não tinha como se guiar, porque realmente não tinha livros e tudo mais, por mais que o Martin estivesse ajudando ali na produção, eles não tinham muito rumo, né? Então eles podiam ter liberdade. Aí sim é uma liberdade poética, viu, Mas que caralho, eu tô confundindo os nomes. É a dislexia, gente. Mestrado, normal. Muita coisa, assim, parece muito estranha nesse final. Por exemplo, personagens totalmente foram desconstruídos, né? O que eles foram sendo construídos ao longo da série toda. E do nada ele fala assim, não quero mais. Jaime Lannister. Jaime Lannister, a própria Brienne, a própria Daenerys, o próprio Jon Snow. Houve muitos problemas de Game of Thrones. Depois que acabou o cerne lá dos livros e tal, houve vários problemas, houve vários estilos narrativos que o Game of Thrones esqueceu também ao longo do tempo, de desenvolver pequenos arcos e tal. E depois que chegou sempre a grande ameaça eram os caminhantes brancos e tal. Quando eles chegassem, ia dar uma cagada generalizada. E também a chegada da Daenerys em Westeros e tal. Como ela ia fazer, o que ela ia dominar. Deu, né? Mas não foi o que a gente esperava. Eu acho que teve se perderam um pouquinho algumas coisas e tudo mais. Só que eu acho que também o público se acostumou muito com uma coisa e esqueceu... O público se acostumou muito que a série era boa, né? Aí quando ela ficou ruim, não. Não, peraí, tem algo estranho. Não. Tem algo muito estranho. Não aceito ser ruim. Não, peraí. Muito tóxico, né, cara? Não aceita, assim, a série ficar ruim do nada. Mas existe também o histórico da família dos personagens e dos personagens em si. O que eu falo mais é do histórico dos Targaryen, né? Que são um histórico só de gente maluca que perde o controle. E pra mim, o que aconteceu ali no final de Game of Thrones e tal, com a Daenerys, foi ela se ver em um abismo e não ter ninguém pra puxar ela desse abismo, entendeu? Ela virando uma batata, foi isso que aconteceu, né? Zero carisma, zero coesão, zero tudo. Ela virou uma batata. E de repente aconteceu tudo isso. Eu acho que a Emilia Clarke tava mordida já. É isso que não, eu vou fazer ela no ficou final. Muito puta. Ela ficou muito... Tipo, tem as coletivas que tinham na época, aí estavam perguntando pra eles, assim, o que você achou do final? Tipo, ela não conseguia parar de rir. Ela tinha total razão de estar assim. Na verdade, eu acho assim. Eu não sou muito entendido de Game of Thrones, dos livros, pelo menos, né? Da série também não, tinha dificuldade, são muitos personagens. Mas
pelo que eu estava conversando, assim, com alguns amigos que leram o livro, que realmente são fãs, o que me parece é que no livro, eventualmente, lá na frente, vai acontecer a mesma coisa, sabe? Existe Essa possibilidade. Existe, assim, de forma muito, muito grande a possibilidade dela ficar louca, dela perder o controle, dela virar uma ditadora. É porque ela é filha de um homem louco, gente. Sim, E sim. Targaryen no sangue tem isso. E assim, Sim, não é que eles sejam a loucos. linhagem... Eles têm, assim, a insanidade numa situação de sangue fervilhado, porque eles têm sangue de dragão, etc. E, tipo assim, faz muito sentido isso que o Reinaldo falou, mas eu acho que o que faltou não é o fato dela ter enlouquecido e pego o karma dos Targaryen, que todo mundo sabia, mas foi como aconteceu. O que faltou foi eles terem um desenvolvimento melhor dos personagens, porque, por exemplo... No final, os caras não criaram do dia pra noite o final dela. Isso aí já devia estar sendo pensado desde a 5ª temporada. Sim. Então, assim, deveriam estar... Eu até comentei isso na época. Eu não achei a 7ª temporada, eu não achei ela toda uma temporada ruim. Eu defendo a temporada. Eu defendo até certo ponto. Só que, tipo, a grande problemática pra mim é que do dia pra noite ela girou a chave da loucura e começou a ser doida, sabe? E esse não faz o problema. menor sentido. Então, tipo, por quê? Porque você não tinha isso nas outras temporadas. Você gostava, ela era justa. Ela procurava, pelo menos, ser justa, ela procurava ser uma pessoa democrática e tal. Ela ganhou 1000 títulos por conta disso. Ela ia lá, tudo bem que ela tinha um propósito dela de montar o exército, mas tu via que ela não fazia apenas por isso. Ela ia, libertava os escravos, tratava os escravos de outra forma, incluía como pessoas dentro do exército dela e tudo mais. Então, tinha um personagem totalmente construído que não houve essa desconstrução de uma forma ok. Foi uma desconstrução de uma forma assim, tipo, martelo numa vidraça, né? Não foi uma coisa bonitinha. Eu acho que foi, tipo, no final das contas, ficou extremamente aleatório e solto. Então, tipo assim, eu tenho a resolução dos caminhantes brancos. Se resolveu assim, né? Eu tenho a resolução da guerra, não sei das quantas, se resolveu assim. E aí ela... temos a pessoa que vai ficar e vai dominar o Westeros. Ela passou a série toda sendo legal. Aí no último episódio, ela é um monstro. Calma, gente, calma. Tem uma coisa que eu defendo esse final de Game of Thrones. Porque o que acontece? A Daenerys, cara, ela tava muito acostumada a vencer, velho. Só vencer na vida, assim. Todos os lugares que ela passou fora de Westeros, ela só venceu, se vocês perceberem. Ela sofreu, claro, no começo, mas depois que ela começou a vencer, ela ficou acostumada com a vitória, cara. E depois que ela chegou em Westeros e tudo mais, ela chegou, venceu uma ou outra batalha ali e tudo mais, encontrou o Jon Snow e tudo mais, mas quando ela começou a perder, parece que ela não soube se controlar na derrota. E é isso que eu gosto, porque não fica exatamente tão solto assim ela ter ficado doida, porque, tipo, ela perde filho, ela perde os guerreiros que ela mais gostava, perde conselheira daquela forma lá, decapitada e tal, pela Cersei e tudo mais. Então ela perde todo mundo. E, tipo assim, não é tão do nada que ela fica doida e tudo mais. Eles até justificam o porquê ela fica doida, assim. E na minha visão, ela tinha se acostumado a vencer. Ela estava desacostumada a saber o que era uma derrota, o que era sofrer e tal. E quando veio isso, girou a chave da loucura nela. Eu confesso que eu acho que tudo foi muito rápido, porque não tem... Porque, além de diminuírem os episódios das temporadas, isso, pra mim, na minha visão, prejudicou muito. Eu entendo que pode ter ficado mais caro, sei lá, e tudo mais,
Mas pra mim isso prejudicou demais a série em si, ter diminuído os episódios. Porque Assim como a muita gente coisa falou ficou do corrida. Assim como a gente falou do Reinaldo, que não tem problema de isso ser realmente o futuro nos livros também, na obra original, mas a forma de que foi trabalhada, até mesmo como é que eu posso dizer? As justificativas que aparecem na série, que tu acabou de mencionar também, que realmente são, se tu parar pra pensar, realmente é uma coisa muito plausível, mas foi tão rushado que foi muito todo rápido. o carinho. E pareceu Não rápido, deu na verdade, né? E o foda é que isso piora muito a situação da personagem, porque não foi tão rushado, foi tão rápido, foi tão assim de forma abrupta que não dá uma justificativa tipo assim, poxa, ela sofreu pra isso acontecer. Uhum. Isso parece que realmente ela é uma pessoa que foi doida, que despirocou, que pronto, acabou. A Daenerys era o personagem. Na minha concepção, era tipo assim, top 3 dos personagens que você simpatizava mais na série toda. Com O que é complicado numa série, né? Em que todas as pessoas morriam assim indiscriminadamente, ou todo mundo era mal. Do nada você tem que odiar ela. E não tem cabimento, tu entendeu? Então, tipo, pra mim, o meu grande problema com o final da série foi o trato que eles tiveram com a personagem da Daenerys, com a questão da Emilia Clarke. Só que, mas aí é só um personagem. Pois é, só que é um personagem onde praticamente a série inteira gira em torno dela. Se eu for pegar a série de livros... Eu quase não consegui construir essa frase. Mas então, tipo, praticamente a série inteira gira em torno dela. Então, um personagem, por mais que seja um personagem, é o personagem. Sim. Então, tipo... Sabe, exatamente. Não tem muito sentido. E acaba que o peso caiu todo nela, né? Você passa 7 anos amando a personagem, todo mundo te ensinando a amar a personagem, e no último episódio, não no último episódio. Nos 3 últimos episódios. Nos 3 últimos episódios tu tem que odiar ela. Aí de repente você fica e depois ela fica louca. Aí tu tem que odiar e tu tem que amar o Jon Snow, que é um personagem que eu gostava. A tal da longa noite, que era tão esperada. Eu não sei se é a diminuição dos episódios, mas eu acho que dá pra você trabalhar. Pô, ok, vai diminuir os episódios, tudo bem. Dá pra você trabalhar essa diminuição com um roteiro mais enxuto. Uma coisa que também o pessoal esquece um pouco, como a gente estava falando, a série é sobre ela, né? A série é sobre o personagem, querendo ou não. Se tu for pegar, porque a série veio com Game of Thrones. Game of Thrones é só um filme, é só um livro, desculpa. Game of Thrones é o primeiro livro da série. O nome da série é Crônicas de Gelo e Fogo, que faz justamente referência à família Targaryen e faz referência à família Stark, que é justamente as duas famílias potentes. E justamente é muito sobre Daenerys e Jon Snow. Por mais que tenham os núcleos dos outros personagens, Jon Snow e Daenerys dominam ali os livros também. Sim, a gente sabia que a guerra final seria ou com eles ou entre eles. Eu acho que a série foi caminhando, a série vinha caminhando, tipo... Quando a série começou a focar bastante nessa guerra entre vivos e mortos, muita coisa se complicou ali. Se tu vê da primeira temporada até a 5ª temporada, onde o conflito ali é entre mais regiões, negócio de política e tudo mais, é quando a série é muito melhor avaliada e é quando ela tinha aquele, caraca, Game of Thrones e tudo mais, e de repente começou a entrar o arco dos mortos mais claramente para todo mundo, e aí as coisas foram se complicando. Eu acho que a partir da 6ª, para mim, já foi caindo um pouquinho a qualidade, por mais que a 5ª ainda passa 5 episódios que são fantásticos, mas a 6ª em diante. Mas é aquele negócio, o que o Renato falou. Eles poderiam ter enxugado o roteiro, poderiam ter feito alguma coisa, algo foi na pressa, poderiam ter dado mais um ano ali e tudo mais para lançar as coisas. Sabe, eles têm uma justificativa pelo fato da Daenerys ter ficado louca, mas ainda assim foi apressada muita coisa. Que tinha que ser resolvida, que tinha de arcos que foram esquecidos totalmente. Os arcos
do outro continente foram totalmente ignorados, ninguém sabe o que aconteceu. Meereen, ninguém sabe como ficou no comando do Daario Naharis. Muita coisa ficou para trás nesse o meu problema não é o que aconteceu, o meu problema é como aconteceu. Também. É só isso. É isso. É tipo a história da morte da Daenerys, como o Jon Snow matou ela. Todo mundo fala assim, mas eu acho horrível terem matado. O Jon Snow, aquele banana, ter matado. O problema não foi ele ter matado ela, porque era a única coisa que ele podia fazer ali. Sim. Ele tava em desespero. Era a única coisa que ele podia fazer ali. O problema foi como aconteceu. Que foi broxante. Sim, cara, sim. E o dragão queimando o trono de ferro. Meu Deus, mamãe, esse trono maldito. Aí o pessoal falando assim, ele poderia... É o Drogo que tá lá? O Drogo. Que morreu, né? Drogo. Que ele fala assim, porque ele poderia ter cuspido fogo no Jon Snow, e como ele é meio Targaryen, ele não ia queimar. Não, ficaria muito... nunca foi mostrado que, ele não se coisava com fogo, sabe? Era um negócio que seria muito jogado também. Sim, o próprio arco do Jon Snow ser um Targaryen ficou um negócio assim... beleza, sou Targaryen, não quero nada, não. Não vem pro meu lado. Eu até entendo o porquê ele é assim, mas, sabe, não tem nenhum conflito interno dele mesmo, sendo Targaryen. Coitado, foi tratado como porra de um bastardo pra toda a família que ele era encaminhado toda hora. A essência de Game of Thrones foi um pouco esquecida ao longo do tempo. Ficou um negócio, tem que ter um episódio que tem que ter cenas grandiosas, tem outro episódio que tem que ter isso e outro aquilo. Vocês estão entusiasmados para ver House of Dragon? Sim! Sim! Eu acho que tem uma chance de Game of Thrones voltar ao topo de uma das melhores séries de fantasia, cara, porque House of the Dragon, cara, House of the Dragon é um negócio... Game of Thrones já foi. Que pode... pois é, enfim. No caso, a temática fantasia no universo de Game of Thrones. Sim. House of the Dragon tem uma chance inacreditável, cara, porque os Targaryen tem um livro que é o Mundo de Gelo e Fogo, que eu até tenho aqui, que é simplesmente fantástico, cara, de ilustrações e histórias de reis Targaryen, que é cada um mais despirocado que o outro, cara. E contar a história dessas pessoas que tem que montar essa linhagem de sangue e tudo mais, desse envolvimento da linhagem deles, dos personagens assim, cara, tem uma chance de ser inacreditável essa série. Ainda mais por causa que vai ter dragão pra tudo quanto é lado também, né? E é isso aí. É isso que me deixa feliz. Quanto mais dragão, também. Se for boa, eu já vou ficar feliz o suficiente. Eu ainda não tô assim, meu Deus, sabe? Vai ser excelente. Não tô criando expectativa. Mas vou assistir. Quero continuar porque eu acho que a mitologia é boa, mas não tô assim, meu Deus, é a série mais aguardada da minha vida. Exato. Eu tô com mais expectativa pro Senhor dos Anéis do que pra House of the Dragon. O Senhor dos Anéis. Eu não preciso também. falar muita coisa, né? Não. A gente sabe. A gente sabe, amigo, a gente sabe. Já tem teu certificado de cadelinha. Muito obrigado. Exatamente. Eu de nada, volte sempre. Mas eu volte sempre. Mas então é isso. Essas foram as nossas impressões aí do final de Game of Thrones, de tudo que a gente achou de Game of Thrones. Acho que temos muito ainda a ganhar com essa nova série do House of the Dragon. House of Cards. Não é não, essa, não. Peraí, pô. Tem gente cancelada nessa série aí. Com certeza. Um dos dragões de House of the Dragon é o Kevin Spacey. Ei, rapaz. Pode crer. Valeu, galera. Pessoal. Falou. É nóis.